a segunda parte dela, né? Igual uma parte domingo de manhã, quem não veio na ceia, perdeu a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podeis assentar. Dando uma recapitulada na mensagem de domingo, né? O tema foi: o que você está fazendo para não ir para o inferno? Quem lembra? Esse foi o tema, né? E na base, Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque de graça da água da vida. Amém? Hoje eu quero falar a segunda parte da mensagem, que o que Deus fez para você não ir para o inferno. Amém, irmão? Porque tem muitas pessoas que acham que é a vontade de Deus mandar as pessoas para o inferno. Não. Não é. Então, esse texto, ele vem ratificar essa questão. E eu gostaria que você prestasse atenção, irmão, no texto, Romanos 8:31 ao 39, fique sua Bíblia aberta. Não vou aqui tentar fazer nenhum milagre fora da Bíblia, mas eu quero que você entenda o que está escrito. Porque o que nos conduz à eternidade é a palavra. Fora a palavra, nenhuma outra atitude vai poder mudar a nossa vida ou nos fortificar para ser salvo. Por isso a importância de que o crente conheça a Bíblia, para que ele possa, através da palavra, fazer ou praticar a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? O texto nós vamos também fazer da mesma forma do outro texto, dividir em 3 partes, certo? 31 ao 34, 35 ao 37 e 38 e 39. Assim você pode continuar ouvindo. O que você está fazendo para não ir para o inferno? Fechei a parte da mensagem. O que Deus fez para você não ir para o inferno? Na hora que o homem se desligou de Deus no jardim do Éden através da desobediência, ele perdeu o direito à vida, à eternidade e à presença de Deus. Com o pecado de Adão, a Bíblia ventila o tempo todo o pecado de Adão e não fala pecado de Eva. Fala pecado de Adão, porque Adão era responsável pelo jardim do Éden. Então, com o pecado de Adão, o homem perdeu essa comunhão entre ele e Deus.
passou a ser destinado à morte e destinado ao inferno. Se naquele momento Deus encerra a humanidade ali, deixando ela andar no seu curso, toda a raça humana iria para o inferno. Mas havia um plano de Deus para trazer de volta o ser humano para a salvação. Existem duas vertentes. A nossa é a vertente que nós seguimos, é a vertente de que nós podemos perder a salvação. Foi por isso que eu preguei aquela primeira mensagem. Nós podemos perder a salvação. Apesar que tem muitos crentes assembleanos que estão entrando por essa segunda vertente teológica, dizendo que as pessoas, uma vez salvo para sempre. Isso não é real, irmão. Porque Deus destinou uma parte da terra para o inferno e outra para o céu. Não, Deus destinou todo mundo para o céu. A raça humana foi criada para servir e adorar a Deus. Ela não foi criada separada, uma parte vai servir e outra parte não vai servir. Não, a raça humana foi toda criada para servir e adorar a Deus. Não anda assim, mas foi para isso. Então, no primeiro momento, o certo seria você ler todo o texto aí do capítulo 8. Viu? Ele vem falando sobre a batalha entre o espírito e a carne, e graças a Deus, eu expliquei muito bem que Deus tirou a força do pecado de sobre a nossa vida quando aceitamos a Jesus. Filhos e herdeiros, agora somos filhos e herdeiros. O sofrimento presente e a glória que há de vir, porque ainda estamos no mundo, então somos levados a participar também de sofrimento, né? A intercessão do Espírito que acompanha o salvo, o Espírito Santo acompanha o crente o tempo todo. Se você parar, que é uma das grandes falhas do crente, uma das grandes falhas nossa, irmão, nossa, é não ouvir a voz do Espírito de Deus. A partir do momento que nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, nós entramos por caminho errado e pecamos contra Deus. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, somos libertos e livres do pecado. Aí no versículo 31, as provas e a certeza do amor de Deus. E eu quero dizer para você, colocar o verbo no presente o tempo todo. Deus opera salvação no passado, opera no presente e opera no futuro. Fica meio desconjugado o verbo, porém, esta é a realidade, porque quando você lê essa parte do texto, você entende que está falando de uma ação contínua, não uma ação parada no tempo. Deus está sempre atuando no contínuo, no dia, em favor do ser humano. Deus não esquece daqueles que são chamados e aceita a salvação, não, irmão. Ele está o tempo todo cuidando deste povo para conduzi-los para o céu. E Paulo escreve aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Depois de tudo isso atrás, depois você ler isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acusações externas. Nesses 4 versículos primeiro, Paulo coloca como se fosse um tribunal, aonde tem o acusador e o advogado e o juiz. Aí Paulo apresenta quando somos acusados. Se Deus é por nós, quem pode? Quem pode apresentar um problema ou uma maneira que pode nos tirar do céu? Qual é o meio que alguém pode usar de acusação que pode nos tirar a salvação, irmão? É que Paulo está dizendo que não existe nenhuma forma, acusação externa,
que possa tirar o crente de ser salvo, irmão. Se por mais que eu dou ouvido à voz do diabo, porque essa é a realidade, o crente comete pecados e começa a ouvir a voz do diabo, e muitas pessoas saem da igreja por causa disso, irmão. Porque ele peca e começa a olhar para si, ele peca e começa a olhar para si, para os seus problemas, para as suas angústias, para os seus defeitos e falhas, e faz um contrabalancear e olha e fala: não dou conta, eu não consigo ser fiel. O diabo começa a acusar e jogar em rosto os seus pecados, e ele aceita isso com facilidade, e por isso afasta da igreja. Ele afasta porque ele coloca dentro de si o seguinte: eu não dou conta, eu não consigo. Quando eu aceito uma acusação externa de algo que para mim é pecado, porque está escrito na palavra que é pecado, quando eu aceito essa acusação, eu começo a aniquilar dentro de mim a obra feita por Cristo. É por isso que Paulo coloca o seguinte: quem é que vai conseguir acusar-nos o suficiente para arrancar a salvação de nós, na medida que o Deus já fez? Uma vez Cristo no Calvário morto, a salvação já está garantida para aquele que vai a Cristo. O que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Irmão, analisa comigo uma questão. Isaías no templo, o templo enche da glória de Deus, Isaías tem uma visão, um vislumbre do trono, querubins voando ao redor do trono, e dizendo: santo, 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 Senhor dos exércitos. Isaías ouve a voz de Deus e fala: quem sou eu? Sou um homem puro, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu para aceitar quando diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías diz: eu não. Qual é a atitude do anjo? Ele vai com uma tenaz, pega uma brasa no altar, preste bem atenção, irmão, e põe na boca de Isaías e sana os seus pecados. O que Deus estava dizendo? O empecilho da sua vida só eu posso tirar. Qual é o problema nosso, irmão? Porque pecamos e esquecemos a fonte. Aí queremos justificar. Olhem, quantas vezes nós cometemos isso? Olhamos para o pecado a partir dos nossos olhos, como se existisse na nossa vida um mal tão grande que jamais Deus poderia resolvê-lo. Quando eu coloco o meu pecado acima da capacidade perdoadora de Deus, eu estou dizendo que Ele não tem poder, que o que Ele fez na cruz do Calvário é inválido. Por isso que Paulo diz: se Deus é por nós, o que pode ser contra nós? Aí no versículo de número 32, ele dá o resultado de uma questão que não tem como comparar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todo. Se ele não poupou o próprio Cristo para trazer a salvação para nós, será se haverá alguma coisa que ele vai dizer que não pode dar? Se o filho dele, ele não poupou para abrir a porta do céu para todos quantos quiser ser salvo e a Cristo, agora ele vai, existe alguma coisa que pode fechar essa porta? Ou dizer não? É isso que Paulo está dizendo. Em comparação do maior para o menor, Paulo diz assim: olha, se ele não poupou o seu filho, que era o maior bem, de maior valor,
Existe alguma coisa na terra que pode atrapalhar ou impedir, que pode impedir Deus de nos dar salvação? Essa é a razão do texto. A razão do texto é que eu tenho que entender que o amor de Deus, que Deus abriu uma grande porta. Deus fez algo extraordinário para que eu e você não fosse para o inferno. Pastor, mas muitas pessoas vão e até nós mesmos corremos o risco de ir? Sim, mas não por parte da falha de Deus, por nossa falha. Por isso eu chego a esse ponto dizendo o seguinte: se eu pegar os meus pecados e colocar ele acima de Deus, eu vou sim perder a minha salvação. Existe sim que vai me atrapalhar, mas se eu entender que Deus não poupou nem o seu filho, mas abriu a porta da graça e deixou aberta para todos aqueles que vai a ele ser salvo, existe algo externo que pode dizer ou impedir-nos de ser salvo, irmão? Não existe. Não existe. Se eu não quero ir para o céu, é eu que não quero ir. Não é Deus que não abriu o caminho. A pessoa que vai para o inferno vai porque quer ir, irmão. Tem desejo de ir, tem vontade, é apaixonado para ir para o inferno. Não, eu tenho muita vontade de ir para o céu, mas não consigo. Se você ler esse texto, você vai dizer que, mas Deus fez tudo. Entregou seu próprio filho para apagar. E é uma ação contínua. A salvação é uma ação contínua de Deus todos os dias. O Cristo que foi para a cruz, ele está na cruz todos os dias. A fonte que se abriu para perdão dos nossos pecados continua jorrando todos os dias. Olha para mim, Deus não salvou você porque você vai ser santo o resto da vida, não. Deus salvou-nos porque Ele sabe que a capacidade de perdão está nas suas mãos, e não do pecador. O pecador não sabe nem o que fazer da vida. Mas se ele conhecer a fonte aonde ele pode ir receber perdão, ele não perde o céu. Aí, por esse ponto, a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Por essa questão aqui, salvo para como? Porque eu conheço a fonte do perdão. Eu sei aonde eu tenho que ir quando eu estou em pecado. Quando eu cometo algum problema, quando o acusador aparece acusando ou apontando os meus pecados, eu sei aonde me esconder no esconderijo do Altíssimo. O versículo 33, ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem justifica? Quem justifica é Deus. Quem pode acusar os eleitos de Deus? É Deus. Olhe para mim, irmão. Deus. Quem pode impedir Deus de perdoar o pecado de alguém? Quem pode atrapalhar Deus de apagar o pecado de alguém? Quem pode atrapalhar Deus de limpar e trazer justiça na vida de alguém? Paulo coloca por esse ângulo aqui, olhando o seguinte, irmão. Pode até acontecer do diabo dizer: você não presta, você é isso, você é aquilo, você tem esses defeitos, apontar. Mas existe um Deus no céu que te justifica em nome de Jesus. Estou dizendo que não existe nenhum poder superior que não possa ser passado pelas mãos de Deus. Não existe nenhum poder acima que possa acusar você e permanecer acusando, sem Deus justificar a sua alma e a sua vida em nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ou eu recebo isso na minha vida, ou eu vou perder sim a minha salvação. Se eu der lugar, irmão, se eu aceitar, eu perco sim a salvação. Se eu não entender como funciona eu vou dizer, a dinâmica da fé, eu vou perder a salvação, porque tem muitas pessoas na igreja que sofrem. Olhe para mim, irmãos,
Tem pessoas que é levado ao suicídio. Tem pessoas que é levado ao suicídio por falta de esperança. Crentes. Eu estava ouvindo um pastor, nós estávamos num local assim, o pastor falou: rapaz, a irmã do círculo de oração de tal igreja, ninguém nunca desconfiava de problema nenhum, nem a família sabia. O pastor viajou, só recebeu a notícia: a irmã fulana de tal suicidou. Nem a família sabia disso. Sabe o que é isso, irmão? O diabo consegue colocar dentro de nós que não há mais solução para a vida. Como que eu vou aceitar não ter mais solução para a minha vida? Como? Como que eu vou aceitar isso? Existe um Deus superior ao Deus que eu sirvo? Existe um Deus superior ao sangue de Jesus no Calvário? Existe um pecado superior ao sangue de Jesus no Calvário? Existe uma prática minha que, se eu for Jesus, Ele vai dizer: não, eu não vou perdoar. Se eu me recorrer a Ele, Ele vai dizer: não vou perdoar. As pessoas suicidam por perder a esperança, por achar que a vida não tem mais solução. Existem pessoas que defendem o suicídio, que dizem assim: não, quem suicida é porque está procurando uma porta, e a porta que ele acha, e a porta que ele acha é a porta do inferno, que é a pior porta de todas. Então Paulo começa a dizer, a mostrar a nós que tem um Deus superior sentado no trono com o seu Filho que sentou à destra de Deus, que está a defender e a interceder pelos salvos o tempo todo. Algo contínuo, não é algo esporádico. Versículo 34: quem os condenará? Quem os condenará? Olha o texto, irmão. Meu filho, põe aí. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, existe alguém ou um meio, uma forma de acusar ou condenar uma pessoa que está perto, ou quem o defende é Cristo, que é o seu advogado principal, o qual Paulo está dizendo: olha, ele morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede. Vai perder a batalha? Quem pode condenar um crente agora? Aí sim, nós podemos levantar a mão e dizer: sou livre. Livre. Isso é liberdade. Que liberdade é essa? O nosso Cristo, o nosso, aquele que nos defende, que intercede por nós, foi Ele quem nos chamou para a salvação. Quantos creem que Deus te chamou para ser salvo? Tome posse disso, irmão. Quando o diabo tentar acusar a sua alma, ou tentar acusar o seu coração, tome posse disso: Deus me chamou para ser salvo. Ah, mas o que eu faço com os meus pecados? Eu levo eles a Cristo. Eu conduzo eles, confessando eles a Cristo. Eu apresento os meus pecados diante daquele que pode perdoá-los. Existe uma solução para a nossa vida. Nada pode parar aquele que crê que foi Cristo quem o chamou. Sabe quem pode nos tirar do céu, irmão? Só o dono. E foi o dono que nos chamou para entrar lá. E se ele nos chamou para entrar lá, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo. A palavra interceder aí é defendendo. É a mesma coisa que o diabo chegar e ler um relatório de pecado diante de Deus sobre a sua vida, e Jesus falar: mas esse aí eu já paguei tudo. Tem mais um? Tem. Não, mas se tiver mais um, eu também paguei também. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu por uma parte dos pecados. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos os pecados. É nós que esquecemos daquilo que recebemos de Deus. Deus abriu uma porta para que a humanidade não vá para o inferno. Ah, Senhor,
Eu vim para cá, o camarada vai para o inferno e arruma desculpa diante de Deus, como? A parábola do rico e Lázaro, quando ele chega lá e fala: Senhor, permite que eu volte para falar com meus irmãos. Ele fala: não precisa. Quem vai crer num morto que voltou? Ninguém vai acreditar em você. Ah, Senhor, mas envia um profeta, manda alguém especial para falar com os meus irmãos. Não precisa, já tem gente pregando lá. Ah, mas não tem desculpa, a pessoa vai para o inferno porque quer ir. Não é porque a porta está fechada, não é porque é difícil. Não é porque, nossa, entrar no céu é muito difícil, a porta é... Já vi muitos pregadores falar isso, irmão. Até hoje tem pessoas que ele vai estreitando a porta do céu para as pessoas, de tal forma que tem momento que a porta do céu não cabe nem a gente, irmão. Você chega lá, quase não tem nem porta mais para entrar. A pessoa vai estreitando a porta do ceu, estreitando. Quando você chega lá, fala: acabou a porta do céu, não tem mais não. Hein? O camarada pregou ali. Tem culto que a gente vai, irmão, que a pessoa estreita tanto a porta do céu, que quando você sai de lá, você fala: não, já posso parar de se dirigir para a igreja, porque a porta do céu já fechou. Do jeito que falou lá. Ela está aberta e bem aberta, e o nome dela chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ela é estreita, mas é difícil? Não. Por que não é difícil? Porque o Deus que nos chamou é o mesmo Deus que acompanha, que intercede, que vai do lado, que ajuda, que justifica, que perdoa, que levanta, que sara, que cura, que defende, que vai junto. Ele não chamou e mandou ir. Ele disse: segue-me. Mandar ir, irmão, é dizer: olha, vai para o céu. Não, ele diz: segue-me e você vai. O que ele está dizendo? Eu acompanho vocês até chegar lá. Eu vou acompanhar até chegar lá. E quando ele se ascendeu aos céus, ele imediatamente disse: eu enviarei outro que vai acompanhar a igreja, vai estar junto. Versículo 35, irmão. Olha, acusação. Quem pode acusar esse texto? Primeiro texto, acusação. Quem pode acusar os escolhidos de Deus? Versículo 35. Quem pode separar? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos... Olha, a acusação não pode. Se você sofre dia e noite por causa de acusação de atos ou práticas que você faz e não consegue ser liberto, vá a Cristo. Eu falei no domingo de manhã que o poder, a graça, a unção para vencer o pecado já foi dado na cruz do Calvário. É nós que levamos a coisa na brincadeira, né? E perdemos. Agora, quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Ele coloca tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Presta atenção aqui, irmão. Quem pode nos tirar do amor de Deus? Ele coloca lutas do dia, problemas enfrentados, guerras diárias, sofrimentos diários. Ele apresenta o sofrimento. Porque se o diabo não me tira com acusação, tem gente que sai da igreja porque sofre. Abandona a fé porque sofre. Quantos obreiros já pegou o paletó, pastores, já diz: olha, eu não vou dirigir igreja mais por causa disso, não, eu não gosto de igreja, nossa, igreja é problema, nossa, igreja crente dá trabalho demais, dá conta. Dá mesmo, irmão. Mas não é isso que vai nos tirar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele coloca algo aqui, olha para mim, irmão. Nós não temos nenhuma desculpa para dizer: eu sofro tanto que nem consigo ir para a igreja. Porque o versículo abaixo, ele diz: olha, nós sabemos que nós já estamos levados para ser morto mesmo. Não adianta tentar preservar-te. É o crente que dobra o joelho e fala: Senhor, me dê uma vida de paz. O Espírito Santo fala: eu posso te acompanhar na tribulação. Agora, eu te dar uma vida só de paz, não tem jeito de eu te dar.
Agora, no meio da tribulação, eu te dar paz no coração, ainda que eu ande pelo vale da sombra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, de todo jeito eu vou ter que passar lá, vou. Ele coloca aqui, olha, nós somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para ser mortos. Nós já estamos prontos para ser levados ao sacrifício. Então, agora vamos olhar tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, guerra, que é a espada. Agora eu vou olhar as coisas que vai me tirar da presença de Deus, porque há um sofrimento na minha vida que eu não consigo sair dele. Irmão, não preciso sair dele, eu preciso de graça no meio dele. Eu preciso de força. Eu preciso de paz na caminhada, paz em meio à caminhada, que foi uma coisa que Jesus não prometeu a ninguém. Ele disse o seguinte: no mundo tereis, mas ele não disse para você que ia acabar, não. Ele disse assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci. Agora vocês, eu não sei, mas eu sei que eu venci. Tem de muito bom ânimo, eu venci. No mundo vocês vão ter tribulação, angústia. Tem pessoas que param a vida porque está sofrendo, irmão. Eu estou sofrendo demais, é tantos problemas, eu nem consigo orar. Olha para mim aqui. Só dele estar conosco não importa o problema que estamos enfrentando. A certeza é, ele está com você? A certeza é só isso aqui. Ele está com você? Está. Então tudo terá um final abençoado em nome de Jesus. Tudo terá um final maravilhoso, grande, porque a nossa condução é como se Paulo estivesse dizendo: enquanto estiveres aqui, tereis aflição. Só vai acabar quando? Irmãos, o duro é que tem pessoas que querem o céu na terra, né? Tem pessoas que vêm aceitar Jesus aqui na expectativa que vai receber o céu aqui. Quando a gente fala que o céu já começa aqui, a pessoa já tem expectativa que vai passar todas as lutas e agora ele vai viver um mar de rosas. Tudo vai ser uma bênção da agora para frente. Jesus disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? No mundo tereis aflições. Aí versículo depois ele diz: e eu estou convosco até a consumação. O importante é que ele está conosco. Agora, deixarei a minha fé, abandonarei o meu caminho para ir para o céu, só porque estou sofrendo? Sabendo eu que fui chamado como ovelha para o matadouro. Sabendo eu que fui chamado e teria no mundo tribulação e angústia. Eu sempre falo com a minha esposa, quando ela entristece, eu já falo para ela, falo: meu bem, existe uma coisa que ninguém pode tirar ou colocar. O que está aqui dentro. Ó. Ninguém pode colocar alegria dentro de você. E ninguém pode tirar a tristeza dentro de você. Ninguém. Quem é que pode fazer isso? Quem? Deus. Deus pode. Deus pode fazer isso. Então, se eu quero receber força para continuar caminhando, eu preciso Deus. É por isso que Paulo diz: quem separará do amor de Cristo? Quem? Por quê? Porque se Deus está do nosso lado, o que pode nos deter ou parar a nossa alma? Deus está fazendo tudo para que a nossa alma vá para o céu. Deus está fazendo tudo para que eu e você não vá para o inferno. Deus está fazendo tudo para que o diabo não ceifa a nossa vida, conduzindo-nos para o inferno. Versículo 37.
Ixi, o menino já tirou até meu tempo de pregar. Põe mais minuto aí, meu filho. Versículo 37. Mas todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Olha para mim, irmão. Ele está dizendo que somos mais do que vencedores, essas coisas de cima. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tudo isso nós somos mais. Por quem? Por Cristo. Por quem? Por Cristo. Se eu passo sofrimento, se eu passo angústia, eu me recorro à fonte. Eu vou em Cristo e tudo isso eu já sou mais do que vencedor. Versículo 38. Aí ele abre outro espaço. Porque eu estou certo de que nem a morte, ele já sai da questão. Olha, ele fala no primeiro momento de acusação, fala no segundo momento de problemas, tribulações que enfrentamos, já não é acusação, são problemas. E ele já fala num terceiro momento aqui, ele já abre o espaço dizendo, porque estou certo que as coisas, nem morte, nem vida, nem anjo, nem poderes ou principados, nem coisas presentes, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode. Olhe para mim, irmão. Ele está dizendo, não me existe nada que te tire da mão do Senhor. Não existe nada que te arranca das mãos de Deus. Uma vez estando lá, você só precisa permanecer lá. Que tem uma questão que eu falei no domingo de manhã. O problema das pessoas ir para o inferno é porque eles afastam da fonte. Eles afastam de Jesus. Porque a expectativa das pessoas hoje, no século 21, é que Jesus tenha a obrigação de andar atrás dele. E não tem. Eu até expliquei aqui que quando os escribas e fariseus estavam debatendo lá que eles eram os filhos de Abraão, descendentes de Abraão, que eles eram o povo chamado, escolhido, especial, Jesus olhou para eles e disse assim, olha, eu posso levantar adoradores até de pedra. O que ele estava dizendo, irmão? Você está achando que vocês são tão especiais que eu não posso, que não pode nascer outra pessoa no lugar de vocês? Que é o erro do século 21, é que os crentes de hoje acham que Jesus tem que andar atrás dele para levar para o céu, irmão. O filho pródigo saiu da casa e saiu porque quis sair da casa. Ninguém mandou ele sair da casa, mas ele resolveu sair da casa. Por que as pessoas vão para o inferno? Mesmo sendo crente, vão para o inferno. Porque sai de perto da fonte. Abandona. Não é que nos tira. Não é Deus que nos expulsa. Não tem nada que nos tira do amor de Deus, irmão. Mas as pessoas preferem ficar longe. Porque acha o gozo do mundo melhor do que a igreja. Esse é o fato. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o potestade, nem o presente, nem o porvir. O versículo seguinte, 39. O versículo seguinte, 39. Dormiu. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Está em quem? Está em quem? Está em quem, irmão? Mas se eu deixo Cristo... Preste bem atenção, a salvação toda nossa está na fonte. A fonte é Cristo. Eu tenho que permanecer. Agora, se eu abandono a fonte, Você acha que Jesus vai atrás? Eu já vi pessoas desviadas do evangelho falar para mim, rapaz, Jesus só vai voltar quando eu voltar para a igreja. Jamais. Minha mãe era do ciclo de oração, jamais Jesus vai deixar eu morrer para o inferno. Rapaz, se ele não poupou nem o filho dele, vai poupar você? Presta atenção, amigo. A salvação é dada de graça. Quem quer vai na fonte beber água de graça da água da vida. Quem quer fica perto. Quem quer fica em Cristo. Se a pessoa quer sair, é Ele que quer sair. Então Deus faz tudo para nós não irmos para o inferno. Não é que Ele fez e nem vai fazer. Ele faz. Fazer aqui
está no tempo presente, contínuo, o tempo todo. Deus faz tudo, o tempo todo, para que eu e você alcance salvação em Cristo Jesus. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Encerrando aqui. Domingo passado eu falei o que você está fazendo para não ir para o inferno. E hoje eu estou falando que Deus, o que Deus faz para nós não irmos para o inferno. Pastor, por que o senhor está falando tanto em inferno? Porque hoje virou um negócio de falar, né, ir para o sofrimento, não pode falar mais a palavra inferno. Não pode mais dizer a palavra inferno. Mas existe mesmo. É inferno mesmo. É fogo mesmo, é destruição mesmo, é angústia mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e nos ajude a continuar caminhando, andando, ó Pai, trilhando este caminho. Deus, a sua graça nos basta, a sua graça, ó Pai, nos constrange. O Senhor nos faz ficar perto, por isso nos dê força, ânimo, nos dê paz, nos faz entender a nossa batalha e a nossa guerra, que nós possamos continuar servindo, adorando e fazendo conforme a tua vontade. Deus, dê graça à tua igreja, dê graça ao teu povo, dê graça aos teus servos, dê graça aos teus filhos, ó Pai, dê força a eles para continuar caminhando em nome de Jesus. Amém? Poder sentar.